Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, nós preparamos uma videoaula para você, aluno, que se dedicou o ano inteiro esperando a prova do Enem. E para você também, que até agora não pegou o livro e não sabe como vai fazer o Enem. Enfim, nós preparamos uma aula que contém temas extremamente relevantes para que você saia bem no Enem, para que você chegue lá e fale, uou, essa eu sei. Bom, nós vamos trabalhar hoje sobre dois dos temas que mais caem no Enem. Ou seja, é mais fácil faltar a prova do Enem, ou seja, é mais fácil Bolsonaro cancelar o Enem do que esses temas não estarem na prova do Enem. Nós trataremos hoje sobre polígonos e poliedros, assuntos que são muito relevantes e que também para alguns alunos podem ser complexos, mas hoje nós estamos aqui para desmistificar esse assunto e mostrar que é um assunto bastante fácil e bastante importante para você. Começaremos falando sobre polígonos, não é? Mas o que é um polígono? É isso que nós vamos tratar no primeiro momento. Depois nós vamos aprender a classificar polígonos convexos e polígonos côncavos. Como eu sei se ele é convexo ou se ele é côncavo? Depois nós vamos aprender a classificar um polígono. Nós vamos aprender um pouco também aquilo que é importante sobre polígonos regulares. O que é um polígono regular? Vamos falar sobre os elementos dos polígonos. Lembra? Vértice, diagonal. Nossa, isso não entra na minha cabeça. Nós vamos fazer entrar hoje na sua cabeça. E por último, quando nós falamos de polígonos, mas não menos importantes, nós vamos trazer aquelas relações importantes para você encontrar a soma externa dos ângulos desse polígono, as somas dos ângulos internos desse polígono, encontrar quantas diagonais tem um polígono, enfim, é sobre isso que nós vamos tratar nesse primeiro momento. Mas como foi falado, o que é um polígono? Como nós conseguimos definir polígono? O que é polígono? Tá aí, ó, pessoal. Polígono são figuras planas e fechadas constituídas por segmento de retas. É importante enfatizar aqui que esses segmentos de retas não podem intersectar, não podem se interceptar, enfim, eles não podem se cruzar. Então fica fácil agora. Então eu sei que para ser polígono ele precisa ser composto apenas por segmentos de retas, é claro, tem que ser uma figura plana. Esses segmentos de retas não podem se cruzar e ele tem que ser uma figura fechada, só isso. Viu? Uma figura plana, fechada, formada apenas por segmento de retas e eles não se cruzam, esses segmentos de reta, então você está diante de um polígono. Mas de onde vem essa palavra polígono? Essa palavra polígono advém do grego e é constituída pela união de dois termos. Quais termos são esses? Deixa eu mostrar para vocês. Observe aqui, ó, os termos são poli e gon. Poli vem de muito, essa palavra poli é muito conhecida por nós, você já deve ter ouvido falar, alguém teve politraumatismo, muitos traumatismos. E gon vem de ângulos, ou gono, tá? Então, poli e gon é a junção desses dois termos, que significa muitos ângulos, essa é a ideia de polígonos, essa é a definição de polígonos. Mas beleza, agora que nós já sabemos classificar quando é polígono e quando não é polígono, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ter certeza se a gente entendeu realmente o que é um polígono e o que não é um polígono. Veja aqui, ó, separei alguns desenhos aqui para nós, aqui, algumas figuras planas. Observe a figura 1 aqui, ó, pessoal. Lembre-se que tem que ser uma figura plana, essa figura tem que ser fechada, formada apenas por segmento de retas, e esses segmentos de retas não podem de forma alguma se interceptar. Pergunta, essa figura é um polígono? Sim, é um polígono. Por quê, professor? Observe que contém todas as características. É formada apenas por segmento de retas. Esses segmentos de retas não se cruzam e é uma figura fechada. Então, sim, é um polígono. Nossa figura número 2 é um polígono. Observe o seguinte, ele é formado apenas por segmento de retas, porém, esses segmentos aqui, ó, cruzam. Logo, não é um polígono. Esse não é um polígono. Ah, professor, achei que era. Ele é formado apenas por segmento de retas, mas não se esqueçam que esses segmentos de retas não podem se cruzar.
A figura 3 é formada apenas por segmento de retas, é uma figura fechada e observe que não se cruzam. Logo, sim, é um polígono sim. E a figura 4, mas não menos importante, é um polígono, pessoal. Veja bem, ela é uma figura fechada, porém, ela não é formada apenas por segmento de retas, mesmo que não se cruze. Observe que aqui nós temos um arco aqui, ó, e não é um segmento de reta. Logo, essa figura não é um polígono. Tranquilo demais, né? Você nunca mais vai falar, eu não sei classificar se é polígono ou se não é polígono. O que vamos trabalhar agora? Vamos saber se o polígono é côncavo ou se esse polígono é convexo. Ah, professor, são tantas definições a respeito de polígono côncavo e convexo que às vezes eu me perco. Pense da seguinte forma: um polígono é chamado convexo quando qualquer reta que une dois pontos pertencente a essa região poligonal ficará totalmente inserida nessa região. E já nos polígonos côncavos, isso não acontece. Nossa, bugou minha mente, professor. Vou trazer uma técnica para vocês aqui que vai ser bem tranquilo. Observe o seguinte: se você traçar um segmento de reta pela figura e você observar que essa figura você vai conter mais de dois pontos, essa figura é uma figura côncava. Sempre, sempre. Mais de dois pontos, essa figura sempre será côncava. Lembra da ideia de côncavo? Observe aqui, ó, a concavidade, ó, côncavo. Então, se para que essa figura seja convexa, ela deve ter no máximo, quando você traçar um segmento de reta nela, uma reta, melhor dizendo, tá? Não um segmento, uma reta, ela não pode conter mais do que dois pontos. Ela tem que ter no máximo dois pontos. Logo ficou fácil entender se o polígono é convexo ou côncavo. Mais de dois pontos, unindo essas, traçando uma reta, e nessas retas mais de dois pontos interceptam esse polígono, ela é côncava. Não mais do que dois pontos, no máximo dois pontos, ela é convexa. Bem tranquilo também quando nós falamos de polígonos convexos e côncavos. Definimos o que é um polígono, nós sabemos o que é um polígono, nós sabemos o que é um polígono convexo, um polígono côncavo, então nós vamos agora fazer a classificação de polígonos. Veja aí o que foi colocado para que vocês observem. Um polígono recebe o nome de acordo com o número de lados ou ângulos internos. O que isso quer nos dizer? Que dependendo do número de lados desse polígono, nós conseguimos colocar nome aí, nós conseguimos classificá-lo. Aí nós colocamos essa tabelinha aqui para te ajudar, ó. Perceba aqui, ó, observe que o número de lados está relacionado com o nome, a nomenclatura desse polígono. Observe que quando o meu polígono tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Quando ele tem 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Opa! Então quer dizer que se ele tem 4 lados, ele é um quadrado? Não, não vamos entender errado. Quadrilátero é diferente de quadrado. O quadrado é um quadrilátero, como o retângulo também, diversas outras figuras. Quadrilátero significa que ele possui 4 lados e 4 ângulos, tá? Veja bem agora, 5 lados, pentágono e assim sucessivamente. Observe que nós temos aqui, ó, diversas nomenclaturas para vocês aqui, ó, com 10, 11, 12, 20, 40, 50, 60, 70, 100 lados. Isso é para te ajudar na prova do Enem. Quando você lembrar lá, olha, ele tem 5 lados, opa, ele é um pentágono. Ele tem 10 lados, opa, é um decágono. Então, isso aqui é importante que você lembre, tá? E agora que nós já entendemos um pouco sobre a classificação de polígonos, é importante enfatizarmos o que é um polígono regular, pessoal. Polígonos regulares são polígonos convexos. Por que convexos? Porque a partir de agora, o que nos interessa são os polígonos convexos, tá? Vamos deixar de lado os polígonos côncavos, porque o que nos interessa para o ensino médio são os polígonos convexos. Então, polígonos regulares são polígonos convexos que possuem todos os... Opa, aqui faltou lados. Todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos congruentes. O
que é isso, professor? Ficou difícil de entender. Para que ele seja regular, é necessário que todos os seus lados sejam iguais. E todos os seus ângulos internos também precisam ser congruentes. Se você observar observar essas características, então ele é um polígono regular. Professor, então o quadrado é um polígono regular? Sim, o quadrado é um polígono regular. Todos os seus ângulos internos possuem 90 graus. E a medida dos seus lados são iguais. Então ele é um polígono regular. Outro exemplo é o triângulo equilátero. Todos os seus ângulos internos são iguais e todos os seus lados também possuem o mesmo tamanho. Esses são exemplos de polígonos regulares. Entendemos algumas coisas já. Nós falamos sobre polígonos convexos e não convexos, ou côncavos, melhor dizendo, classificação de polígonos, e falamos também sobre polígonos regulares. Vamos para algo que é extremamente importante agora, que é quando nós falamos de elementos de um polígono. Quais são os elementos de um polígono? Muita gente chega aqui e bagunça a ideia. É necessário lembrarmos de conhecimentos antigos, né? Antigos que eu falo é que nós vimos anteriormente, quando nós estávamos lá na sexta, sétima, oitava série, nono ano. É importante lembrarmos disso. O que é importante lembrarmos? O que é um vértice, o que é o lado, o que são ângulos, o que é diagonal. Isso é extremamente importante, porque os elementos de um polígono são esses: vértices, lados, ângulos. E quando nós falamos de ângulos, é importante enfatizar que esses ângulos podem ser internos ao polígono ou externos, e a diagonal desse polígono. Mas o que é vértice, professor? Vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam um polígono. Não entendi. Observe aqui o desenho aqui, observe que o vértice, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, o vértice é a união de dois segmentos de retas. Ah, então ficou simples demais, professor. Agora eu sei o que é vértice. Observe que aqui tem um vértice, aqui tem outro vértice, aqui tem outro vértice, aqui tem outro vértice. O que são lados, professor? Lado corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Veja bem, então, aqui nós temos um lado e aqui nós temos outro lado. Ficou bem fácil agora, né? E o que são ângulos? Ângulos, eles podem ser, como eu disse, internos, e eles também podem ser externos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. E os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. Nossa, bagunçou a minha mente aqui, ó. Quando nós estamos falando de ângulos internos, pessoal, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Como foi falado aqui, ó, corresponde ao ângulo formado por dois lados consecutivos, interno ao polígono, está dentro do polígono. E quando nós falamos do externo, nós fazemos um prolongamento da reta aqui, ó, tá vendo? Esse prolongamento aqui, ó, e o ângulo é esse aqui, ó, o ângulo externo. É importante lembrar que a soma do ângulo interno e a do ângulo externo sempre vai resultar em 180 graus, tá? É importante lembrar disso aqui, que é extremamente importante. E a diagonal, que é a última, porém, não é a menos importante, pelo contrário, é muito importante também. A diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura. Observe aqui, ó, nós partimos de um vértice aqui e fomos até outro vértice. Uma diagonal. Vamos encontrar outra? Partimos de um vértice e fomos até outro vértice, outra diagonal. E assim, nós encontramos algumas relações matemáticas para a gente encontrar isso. Ó, pessoal, quais são essas relações matemáticas? Para encontrar quanto é a medida da soma dos ângulos internos, dos ângulos externos e das diagonais. São essas as nossas relações que são importantes. Soma dos ângulos de um polígono. Essa soma pode ser dos ângulos externos, ou seja, os ângulos que estão de fora. Pode ser dos ângulos internos e também nós podemos encontrar as diagonais por meio dessas relações. Vamos falar primeiro da soma dos ângulos desse polígono. É importante enfatizar que a soma dos ângulos externos sempre resultará em 360 graus. Matou a charada. Se você souber disso, você vai tirar 10 em todas as provas. Você vai gabaritar o Enem. Se você souber isso, todas as questões, é claro, que é
relacionado a polígonos, né? E a soma dos ângulos internos é dado pela seguinte expressão matemática, seguinte fórmula, seguinte relação matemática. N menos 2 multiplicado por 180. É essa formulazinha aqui, ó, veja bem. Onde N é o número de lados do polígono, tá, pessoal? Bacana demais, simples demais da conta. E números diagonais. Qual é a relação para a gente encontrar o número de diagonais de um polígono? A relação é o seguinte, a diagonal é igual a n multiplicado por n menos 3 dividido por 2. Recapitulando o que nós falamos, a soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 360 graus. A fórmula para encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela seguinte expressão matemática, n menos 2 multiplicado por 180 graus, onde o meu n é o meu número de lados desse meu polígono, né, para ficar bem fácil, e d a relação matemática para eu encontrar o número de diagonais é dado pela seguinte fórmula, d é igual a n multiplicado por n menos 3 dividido por 2, onde n também é o número de lados do meu polígono. Vamos trazer alguns exemplos agora para ficar bem tranquilo para vocês, para que vocês consigam assimilar todo esse conteúdo que foi utilizado, tá? Aquele abraço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza, então dando continuidade à aula que a gente estava vendo sobre polígonos, a gente vai falar agora sobre um tema que é muito importante, que é sobre as fórmulas utilizadas para o cálculo de áreas. Bom, nessa aula, o que é o nosso objetivo? A gente vai tentar explicar de uma forma lógica, tentar fazer a dedução lógica sobre como se dá essas fórmulas matemáticas, né? Normalmente a gente tem que utilizar essas fórmulas matemáticas no Enem com muita recorrência, e é uma coisa que, se a gente não tiver, às vezes, um pensamento matemático, um pensamento geométrico matemático um pouco desenvolvido, a gente vai ter um pouco de dificuldade a mais para lembrar dessas fórmulas. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouco agora da área do quadrado. Bom, essa fórmula é uma fórmula bem simples, né? Acho que todo mundo conhece essa fórmula, é a mais simples de todas, falando sobre a área de figuras planas. Então, o que é a área? Vamos falar primeiro o que é a área. Bom, aqui a gente tem representado esse quadrado aqui, certo? O quadrado ele vai ser uma figura que possui 4 ângulos de 90 graus e, além disso, ele tem todos os lados tendo a mesma medida. No nosso caso aqui, ó, esse quadrado aqui tem lado de medida L, beleza. E a gente quer calcular a área. Mas o que é a área? Então, a gente pode imaginar a área, vamos olhar para esse segundo quadrado aqui, ó. Se a gente observar nesse quadrado aqui, ele é um quadrado quadriculado, certo? Aqui no desenho ele deixa claro para a gente que cada quadradinho desse daqui, ele vai ter 1 centímetro de lado. Ou seja, calcular a área é justamente fazer esse quadriculado na nossa figura. A gente quer saber quantas unidades desse quadradinho aqui, de 1 centímetro quadrado. O que é 1 centímetro quadrado? Tem 1 centímetro aqui, tem 1 centímetro aqui, tem 1 centímetro aqui e aqui. A gente quer saber quantos desse quadradinho vão caber dentro da nossa figura. E para a gente fazer isso, ó, vamos pegar esse quadrado aqui como exemplo. Se a gente contar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos desse aqui. Então, como é um quadrado, aqui também tem 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E o que isso vai interessar para a gente agora? Se eu fizer 8 vezes 8, eu vou ter 64. Ou seja, aqui dentro desse quadrado aqui, existem 64 quadradinhos desse tamanho aqui. Isso é calcular a área, é saber
o quanto de espaço, ou seja, o quanto desses quadradinhos cabe dentro da nossa figura. Então, se alguém aí tiver tempo disponível, quiser pausar o vídeo e contar, aqui, ó, dentro dessa figura vocês vão achar 64 quadradinhos, mas existe uma forma muito mais prática que é essa que a gente fez, que é multiplicar um lado pelo outro. Como os lados do quadrado têm a mesma medida, então a gente vai ter L vezes L, ou seja, L elevado ao quadrado. Beleza? Então vamos agora falar um pouco sobre a área do triângulo. Vamos pensar aqui, ó, nesse quadrado aqui do mesmo jeito do exemplo anterior, certo? É um quadrado de lado L, todos os lados dele vale L. Se a gente traçar uma diagonal aqui nesse quadrado, a gente vai observar que a gente vai ter dois triângulos, certo? Ou seja, se a gente pensar um pouquinho, isso quer dizer que um quadrado é igual a dois triângulos, ou seja, um quadrado é o dobro de um triângulo. Então, a área de um triângulo, obrigatoriamente, ela tem que ser a metade da área do quadrado, né? Se um quadrado vale dois triângulos, então um triângulo vale a metade de um quadrado. Então, eu escrevi esta fórmula aqui, ó. Se eu quisesse calcular a área do triângulo, eu faria lado vezes lado dividido por 2. Só que o que acontece? No triângulo, a gente não vai chamar aqui de lado de L e aqui de L. Por quê? Às vezes, nos triângulos, essas medidas aqui de baixo e aqui de cima podem ter valores diferentes. Por isso, a gente vai ter um nome específico para essas medidas. Aqui, essa medida dessa aresta vai se chamar base. E essa medida dessa outra aresta vai se chamar altura. Então, a área do quadrado, utilizando esse modelo que a gente criou, vai ser igual aqui, ó, a base vezes a altura dividido por 2. Por isso que esse dividido por 2 aparece, porque a área do triângulo ela é metade da área do quadrado. Beleza, vamos falar agora sobre a área do paralelogramo, certo? Então, a área do paralelogramo ela vai ser uma área bem interessante da gente calcular. Por que ela vai ser interessante da gente calcular? Vamos olhar para essa segunda figura aqui. No paralelogramo, assim como no triângulo, a gente vai chamar essa aresta aqui de baixo de base e essa aresta aqui de cima de altura, certo? O que acontece? No paralelogramo, que é essa figura aqui, né? Se eu fizer o recorte aqui, ó, imagine que eu vou passar uma linha aqui e vou tirar esse triângulo e vou transportar ele para cá. O que vai acontecer? O meu paralelogramo vai se transformar nesta figura daqui. Essa figura aqui é muito parecida com o quadrado, não é mesmo? A diferença dessa figura aqui é que a base e a altura, ou seja, os lados, não são iguais. Mas a fórmula de calcular a área dessa figura aqui é a mesma, que é multiplicar um lado pelo outro, ou seja, a base vezes a altura. Se essa figura é igual a essa, então a área do paralelogramo também vai ser a mesma, vai ser base vezes a altura. Então vamos falar agora um pouco sobre a área do trapézio. Então, o trapézio é essa figura aqui, certo? A gente pode pensar na área do trapézio como se fosse a soma de área de dois triângulos. Mas como assim? O que acontece? A gente vai dividir o nosso trapézio em dois triângulos. Por quê? Por que isso é interessante? Porque a área do triângulo a gente viu como que faz. A área do triângulo ela vai ser a base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Então, se a gente sabe calcular a área do triângulo, então a gente sabe calcular a área do trapézio, visto que o trapézio é dois triângulos. Mas como assim o trapézio é dois triângulos? Então, vamos olhar para essa figura aqui. O que eu fiz? Eu peguei esse trapézio, certo? Tracei esta linha aqui dividindo o trapézio. Aí a gente pode observar que vai formar um triângulo aqui, ó, o triângulo
P, Q e N. Esse triângulo aqui, certo? Se a gente observar, nesse triângulo, a base dele aqui, a figura informou para a gente que vale B. E a altura vale N, certo? Então, esse é o nosso primeiro triângulo. Agora, vamos ver o outro triângulo que foi formado. Então, com essa mesma linha aqui que cortei essa figura, gerou esse triângulo pelo lado de cima. Se a gente observar esse triângulo pelo lado de cima, a gente pode afirmar que esse lado aqui, ou seja, esse lado aqui, ó, eu só desenhei os dois triângulos aqui, vale B. E isso daqui, ó, esse tamanho daqui até aqui, vale H, ou seja, é a nossa altura. Então, baseado nas fórmulas do triângulo, a gente pode fazer a seguinte afirmativa. Ó, vamos olhar para essa figura aqui primeiro. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei aquele triângulo que a gente tinha feito e girei ele de cabeça para baixo aqui, ó. Então, esse lado aqui, lá pela figura, a gente viu que vale B. E a altura desse triângulo seria esse tamanho daqui, ó, da pontinha do triângulo até chegar nessa linha aqui que contém a base. Esse tamanho aqui vale H. E qual que é a fórmula para calcular a área do triângulo? É a base, que vale B, vezes a altura, que vale H. Então, a área desse triângulo aqui vale B vezes H sobre 2. Isso tudo sobre 2, né? E no nosso segundo triângulo, a base dele aqui, se a gente voltar no slide anterior, aqui, ó, a base dele vale B. E a altura dele, que é a linha que sai aqui da pontinha do triângulo até esse segmento de reta que contém a base, vale H. Então, seria aqui B maiúsculo, né? Para diferenciar desse outro B aqui. B maiúsculo vezes H sobre 2. Então, o que a gente já sabe? A gente sabe o valor dessa área aqui e sabe o valor dessa área aqui. Então, logicamente, a área do trapézio seria a soma dessas duas. E foi o que eu fiz aqui, ó. Então, a área do trapézio vai ser igual a essa primeira área mais a essa segunda área. Aqui a gente tem que, ó, somando isso aqui tudo, a gente conserva o 2 aqui, né? Então, vai ficar B vezes H, B maiúsculo vezes H, mais B minúsculo vezes H. Colocando esse H em evidência, a gente tem que a fórmula do trapézio vai ser a base B, que é a base maior, né? Esse Bzão é a base maior, mais esse Bzinho, que é a base menor, vezes a altura sobre 2. Vamos falar agora sobre a área do losango. É uma área bem interessante também. Vamos tentar deduzir geometricamente como que a gente consegue a fórmula da área do losango. Então, olhando para essa primeira figura aqui, ó, eu tenho que esse tamanho do losango é a minha diagonal menor, certo? E esse segmento de reta aqui é a minha diagonal maior. Então, o que foi que eu fiz? Ó, eu parti esse losango aqui em 4 partes, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, o que eu fiz? Eu tirei essa daqui e levei aqui para cima. E tirei essa daqui e levei aqui para cima. Então, o que acontece? Se esse tamanho todo aqui, ó, onde está passando o mouse, vale D minúsculo, só a metade dele aqui tem que valer D sobre 2, certo? Então, é o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho D, esse tamanho aqui continuou o mesmo, né? Ó, esse tamanho aqui continuou o mesmo. E aqui continuou só a metade desse tamanho aqui, certo? Então, a minha área do meu losango vai ser feito da mesma forma que eu faço a área do retângulo ou do quadrado, que é um lado vezes o outro, ou seja, a base vezes a altura, que é Dzão vezes Dzinho. Então, aqui a gente pode pensar o seguinte: a área do paralelogramo ela é igual à área do retângulo. Desta forma, eu vou ter que Dzão vezes Dzinho sobre 2 vai ser igual, colocando tudo na mesma fração, né?
a gente vai ter essa fórmula aqui, que a área do losango vai ser igual a Dzão, que é a diagonal maior, vezes Dzinho, que é a diagonal menor, sobre 2. É isso aí, galera. Agora a gente vai ver algumas atividades, alguns exemplos das aplicações desses conceitos. Valeu! O primeiro exercício se trata dos polígonos. Então esse exercício foi retirado de uma prova da PUC do Rio de Janeiro e ele nos diz o seguinte: considere o pentágono regular A, B, C, D e E. Ponto. Quanto vale o ângulo ACE? Então ele quer esse ângulo aqui que a gente vai definir ele como sendo θ, certo? Primeiro passo para a gente resolver qualquer exercício de matemática, a gente tem que ler o enunciado e entender o que o enunciado quer nos passar. Então, no enunciado, ele fala, considere o pentágono regular. Então, pentágono a gente sabe que é uma figura de 5 lados. E regular. O que é um polígono regular? Então, lá na definição de polígono regular, a gente lembra que para ser um polígono regular, ele tem que ter os lados congruentes. Então, esse lado é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. Bem como os ângulos internos, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo, tem que ter o mesmo valor, certo? Então, para ele ser regular, ele tem que seguir essas duas condições. Beleza. E, no mais, a gente tem que observar o que a figura quer mostrar para a gente internamente. O que eu quero dizer quando eu falo internamente? Quando a gente observa esse pentágono aqui, se a gente observar, ele forma um triângulo aqui, outro triângulo aqui e outro triângulo aqui, certo? Então, o primeiro passo que a gente precisa de saber, esse triângulo aqui, ele é qual tipo de triângulo? Como a definição do pentágono regular diz que esse lado é congruente a esse, logo esse lado aqui é diferente desse, então a gente tem que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, certo? Então o triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes e dois ângulos congruentes. Vamos chamar esse ângulo aqui de beta, que é o mesmo ângulo daqui. Então esse ângulo aqui também chama beta, certo? E esse ângulo aqui a gente vai ter que descobrir ele. Como que a gente vai para descobrir ele? Quando a gente estuda polígonos regulares, a gente tem que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus, abre parênteses, número de lado menos 2. Tá ok? Então a gente tem que a soma dos ângulos internos é o resultado dessa equação aqui. Então, soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, números de lados de um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse um hexágono, era 6. E assim por diante. Então, 5 menos 2. Tá ok? Então, a soma dos ângulos internos é igual a 180. 5 menos 2 dá 3. Então, vai ser 180 graus. Abre parênteses. Que multiplica por 3. 180 vezes 3, fazendo uma conta rapidinho aqui. 180 vezes 3, se fosse 18, então 18 vezes 3, 54. Então aumenta mais um zero, 540 graus, certo? Só que eu não preciso de saber a soma dos ângulos internos, eu preciso de saber a soma de um ângulo unitário. Como que eu vou calcular a soma de um ângulo unitário? Então vamos chamar ângulo interno. Se a soma de todos os 5 ângulos é igual a 540, então a soma de um ângulo só vai ser 540 dividido pela quantidade de ângulos, que é igual a 5. Então, se eu pegar 540 e dividir por 5, vai me retornar um valor de 108 graus, beleza? Então, a gente já descobriu a soma dos ângulos internos e a soma definiu que esse ângulo é igual a esse, certo? Então, agora a gente vai usar as propriedades do triângulo. Que as propriedades do triângulo diz? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, beta mais 108
108 graus tem que ser igual a 180. Vamos escrever isso? Então, 2 beta mais 108 graus tem que ser igual a 180 graus. Beleza? Como eu falei no início do vídeo, que esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo aqui, logo esse ângulo aqui, ele é congruente a esse ângulo aqui. Então, beta e beta, vamos chamar pelo mesmo nome, porque eles têm a mesma medida. Então, logo aqui eu percebo que se a soma desse ângulo total, que é 108, então a soma de beta mais teta mais beta é igual a 108, certo? Então, 2 beta mais teta tem que ser igual a 108. Nossa, a gente descobriu um sistema de equações e tem a variável beta em ambas as equações. Quando acontece isso, próximo passo agora é resolver o método algébrico aqui. Então a gente vai escolher uma equação, a equação que a gente achar mais conveniente, e vai isolar a variável que a gente não tem o valor. Então a gente vai isolar o 2 beta, usar a primeira equação. 2 beta vai ser igual a 180 graus menos 108 graus, certo? Eu não preciso de isolar o ângulo beta aqui, ó, porque na segunda equação minha eu tenho 2 beta já, entendeu? Então, para simplificar, a gente vai dizer que 2 beta vai ser igual 180. Eu não preciso de isolar o ângulo beta aqui, ó, porque na segunda equação minha eu tenho 2 beta já, entendeu? Então, para simplificar, a gente vai dizer que 2 beta vai ser igual 180 menos 108 graus dá 72 graus, certo? Beleza, continuando aqui, a gente vai substituir o 2 beta na segunda equação. Então vai ser 72 graus mais θ é igual a 108 graus, beleza? Θ é igual, vamos isolar o θ agora, 108 graus menos 72 graus. Quanto que vai dar esse valor? Θ vai ser igual a 108 menos 72, 36 graus. Portanto, a gente sabe o valor do ângulo C. Então, o ângulo ACE vale 36 graus. Tem a nossa alternativa? A não é, B não é, então é a alternativa C. Então, a gente vai marcar a alternativa C, beleza?